Oi, eu sou Lívia Furiati e esse é o MediaCast, um podcast sobre podcasts. Roda a vinheta aí, produção! O podcast é um material entregue na forma de áudio, que pode perpassar também por transmissões audiovisuais. O podcast fica disponível para que o consumidor escute quando quiser. Vamos elucidar o tema para entendermos melhor, começando pela história do podcast. O nome podcast foi criado pelo radialista e jornalista de tecnologia britânico Ben Hamsley. A palavra é uma junção de iPod, dispositivo de áudio da Apple, e broadcast, que é a distribuição de conteúdo de rádio ou TV. Em outubro de 2000, uma ideia do empreendedor Tristan Lewis acabou sendo desenvolvida pelo americano Dave Winer, e pouco depois, por seu colega e conterrâneo Adam Curry. Na época, os blogs estavam começando a estourar e, ouvindo a demanda de clientes e usuários, eles decidiram criar um recurso inicialmente pensado para blogs em áudio. Assim surgiu o RSS. A ideia seria concretizada em junho de 2003, de forma que eles rastreavam continuamente os feeds RSS relacionados a arquivos MP3 e os armazenavam num único registro. Dessa forma, o usuário agregava as atualizações de diferentes programas de MP3 num só lugar. Como toda novidade, o formato de áudio distribuído por lista de reprodução foi ganhando mais atenção. A Tech Podcasts e a The Podcasts Network foram importantes para abrigar em seus diretórios vários criadores. O sucesso foi tanto que a Apple desenvolveu o suporte nativo a podcasts no iTunes em julho de 2005, impulsionando ainda mais a chegada de novos ouvintes e produtores. Nessa época, a grande mídia começou a dar as primeiras notícias sobre o formato e a pensar em como produzir os seus próprios programas. Levou algum tempo para as pessoas se acostumarem com o formato que mesclava a rádio na web, que já existia desde os anos 90, com programas pré-formatados que poderiam ser escutados a qualquer momento. O termo surgiu no começo dos anos 2000, mas o primeiro episódio no Brasil ficou disponível em 2004. No Brasil, era algo voltado para o setor de tecnologia. Essa tendência se seguiu até o fim dos anos 2000, quando o formato finalmente começou a romper a bolha para chegar a mais gente. Mesmo assim, o sistema de RSS era complexo demais para o público amplo, então levou mais alguns anos até o serviço ser simplificado. O primeiro podcast local foi o Digital Minds, do podcaster Danilo Medeiros, publicado em 21 de outubro de 2004. A data é um marco tão importante que passou a ser considerado o dia do podcast no Brasil. Você sabia que existia esse dia? Os podcasts podem ter diferentes formatos, como entrevista, reportagem, contos de história, análise, ficção, aula e muitos outros. Entre os brasileiros, os conteúdos de curta duração, com episódios de 15 a 30 minutos, fazem mais sucesso. Procuramos alguns podcasts mais escutados e entre eles estão Rádio Novelo, Jovem Nerd, Podpah, Não Inviabilize, Grupo Primo, Pod Delas, Flow Podcast, Mano a Mano e B9. E não podemos deixar de dizer de A Mulher da Casa Abandonada, que moveu o Brasil, né, gente? A popularização dos podcasts aconteceu pela facilidade de acesso ao conteúdo. Os programas ficam disponíveis sob demanda, ou seja, você pode ouvir o que quiser, na hora que quiser e onde quiser. Ao contrário do rádio, em que os apresentadores lutam contra a tentação do ouvinte de mudar de estação. O apresentador do podcast pode confiar que seu ouvinte quer ouvi-lo. E não se esqueça, para ouvir seu podcast tem que estar de fone de ouvido, hein? E agora me conta aqui, qual é seu formato e tema de podcast favorito e qual podcaster você mais gosta de ouvir? Conta pra gente que a gente vai adorar saber. E eu já vou começar falando dos meus, que é, com certeza, Rádio Novelo. Esse foi um trabalho gravado para a disciplina de mídia digital de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Juiz de Fora, para o professor Carlos Pernissa Júnior.